Nós vamos encerrar a matéria de hoje com uma matéria que nós fizemos sobre a dengue, né, Erison? Nós vamos falar um pouquinho de dengue, né? A gente quer mostrar, antes de qualquer coisa, esse programa aqui é um prestador de serviços, né? Então, nós vamos encerrar com essa matéria. A semana que vem eu estou de volta. Solta a matéria aí, Diego. Alô, galera! Hoje eu estou aqui na Seção de Zoonoses de Sorocaba para falar de um problema muito sério que tem acontecido, principalmente muito perigoso nessa época, que é a dengue. E aqui eu estou com José Luiz Chiquito, supervisor aqui da Seção das Zoonoses, para falar um pouquinho sobre o problema. José, o que acontece que o mosquito da dengue se prolifera mais nessa época do ano? Nosso país é um país tropical, ou seja, isso leva a uma consequência praticamente óbvia, né? Que seja o verão, a gente tem altas temperaturas com alta densidade de chuvas, né? Com a densidade pluviométrica mais alta. Isso acaba criando, né, uma forma, propiciando ao mosquito, né, a disponibilidade de temperatura e água, ou seja, e criadouros com água parada para ele poder depositar os seus ovos. É isso que acaba ocorrendo, né, na grande parte do Brasil, que o verão acaba acontecendo com o maior número de casos. Não que seja obrigatório que seja somente no verão. Se vocês pegarem, né, os dados de estados mais do norte e nordeste, você vai ver que ocorre também em outras épocas do ano, que o clima lá é diferente. Mas aqui na nossa região, na região sudeste, a gente tem que o mosquito tem essa maior incidência no verão e, infelizmente, por uma questão, né, um pouco de, vamos dizer assim, falta de observação, sei lá o que eu posso dizer, do cidadão, que ele acaba deixando, ou seja, locais, ou seja, criadouros que a gente chama, que são objetos, né, pertences no quintal ou em qualquer outra disponibilidade dentro da casa, com a água parada. E o mosquito acaba encontrando isso, depositando seus ovos, aumenta o número de mosquitos e, obviamente, o aumento da transmissão do número de casos de dengue. É isso que acaba acontecendo na nossa região e no nosso país. O que a gente pede sempre, observe suas casas e elimine os criadouros, que isso a gente acaba resolvendo rapidamente. Dos casos de dengue aqui em Sorocaba, qual é a região que registrou maior incidência de casos? Vamos falar no ano passado, porque este ano 2012, graças a Deus, ainda nós estamos com um número baixíssimo de casos. Eu acredito que nós devemos estar com 1 ou 2 casos de dengue em 2012, ou seja, número muito baixo, ou seja, esse começo de janeiro, ou seja, esse mês de janeiro de 2012, vamos dizer assim, foi irrelevante para a dengue no Sorocaba no momento. Mas vamos pegar o ano passado, em que a gente teve mais de 1.700 casos, e fazer uma análise. No ano passado, 2011, 1.700 casos. A grande maioria esteve concentrada na Zona Norte. Por quê? Não porque é uma região em que o mosquito gosta do norte, do sul, do leste. Não, o que aconteceu na Zona Norte? As pessoas, ou seja, a população da Zona Norte teve o quê? Permaneceu com criadouros em suas casas. E por que no maior número de casos? Dentro da cidade de Sorocaba, a densidade de população, ou seja, a densidade populacional, né, o número de habitantes por metro quadrado, ela é muito maior na Zona Norte do que nas outras regiões da cidade. Ou seja, a gente tem um adensamento maior das residências na Zona Norte. E para haver transmissão de dengue, o mosquito infectado tem que picar uma pessoa e depois picar uma outra pessoa para haver a transmissão. Se ela picar uma pessoa e morresse, ela não ia transmitir para ninguém. Então, ou seja, e como é que você consegue transmitir? Quanto mais pessoas próximas, maior a probabilidade de passar para uma segunda pessoa. E assim vai, né? Numa progressão geométrica. Por isso, o maior número de casos na região norte da cidade. Foi isso que aconteceu. Não que as outras regiões estejam isentas de dengue por motivos, como eu falei, de densidade, não tem nada. Isso não é relevante. Houve por causa deste motivo. Mas a pessoal da Zona Sul, da Zona Leste ou da Zona Oeste da cidade de Sorocaba, se não se precaver, se a gente, né, aquilo que nós vivemos falando todos os anos, ou seja, vistorie o seu quintal uma vez por semana, elimine os criadouros, porque infelizmente, se não tomar esse cuidado, nós daqui da zoonose não temos perna para visitar 200 mil imóveis por semana, porque, ou seja, o ciclo da larva
ela dura, em geral, como fase larvária, 7 dias. A partir disso, ela vai formar pupa e adulto. Ou seja, em 7 dias, se a pessoa fizer a vistoria dentro da sua casa, ela corta o ciclo. Ou seja, ela mata o mosquito na forma larvária, que é a forma mais fácil de se fazer o controle. Na forma adulta, que é o alado, que a gente chama, aquele que voa, as pessoas às vezes têm o costume de querer ficar fazendo captura de alados. Esqueça isso. Procure aonde está saindo o alado, ou seja, de onde está o criadouro. Esse da forma larvária, ele está contido no criadouro, ele não sai dali. Esta é a forma ideal de fazer o controle do mosquito. Quanto tempo pode viver um mosquito e quantas pessoas ele pode contaminar? Bom, quanto tempo a gente tem uma estimativa clara. Ele vive em média de 30 a 40 dias. Relativamente à temperatura e umidade, né? Mas em geral coloque como um mês, vamos supor, fazer uma média. Um mês o mosquito fica vivo. Nesse um mês ele vai picar quantas pessoas? Não se tem um número. Se ele conseguir ter uma facilidade de encontrar sangue, na verdade ele não pica pessoas porque ele gosta de pessoas. Ele precisa de sangue. Ele pode picar a outros animais também. O mosquito, né, uma coisa que é uma questão de curiosidade para todos. O mosquito está no mundo antes de nós. Né? Se você pegar a evolução do planeta Terra, a existência do mosquito é anterior à da espécie humana. Depois que houve o aparecimento do ser humano, ele também faz, né, a hematofagia no ser humano. Mas não é uma exclusividade, ele pode picar cães, gatos, ou seja, ele precisa de sangue para maturar os seus ovos. Então o número exato assim, de quantas pessoas ele pode picar é muito grande, ou seja, dependendo da disponibilidade e, vamos dizer assim, da sorte dele nenhum, né, de uma pessoa ser picada e dar um tapa e matar ele. Né? Então, ou seja, é muito difícil saber, mas ele pode passar dengue durante um mês ou 40 dias, né, de um mês a 40 dias que ele fica transmitindo dengue numa região. Isso é muito grave. Agora, um mosquitinho, quantos filhotinhos ele pode ter? Em média, cada ovoposição que a gente fala, ele põe em média 300 ovos. Então, ou seja, um mosquito pode gerar muito mais do que 300. Eu falo uma ovoposição se ele fizer apenas uma ovoposição. Mas só, vamos imaginar que seja 10 mosquitos a 300 ovos cada um. Você veja quanto gera de mosquito uma simples fêmea. Não é muita coisa. E quais são as ações que estão sendo tomadas pelo Departamento de Zoonoses para reduzir o número de casos de dengue, da procriação do mosquito? As zoonoses, não só aqui em Sorocaba, como em várias cidades do país, o combate da dengue não é restrito aos meses de verão. Nesta época a gente intensifica o trabalho. A gente afina, vamos dizer assim, procura trabalhar nos locais mais com problema e tudo mais, mas ele durante todo o ano existem as visitas, as pessoas já algumas até já estão até cansadas às vezes de ouvir a visita do nosso agente. É muito importante falar que ela permita a visita do nosso agente. Quando a gente vai numa casa da pessoa, não é para querer, vamos dizer assim, estorvar, criar um problema, coisa assim, não, a gente está pensando na saúde da coletividade. É essa a nossa intenção, somente essa, não é querer quebrar a privacidade ou coisa parecida. E existem várias atividades realizadas pelas zoonoses para se fazer o combate da dengue. A gente tem atividades como a gente chama de PE, que são os pontos estratégicos, que são as visitas em ferro-velhos, borracharias e coisas do gênero. Existem os IEs, que são os imóveis especiais, que envolvem todos os imóveis assim, com um grande acúmulo de pessoas, que são indústrias, shopping centers, escolas, postos de saúde, hospitais, ou seja, todos os imóveis com grande circulação de pessoas. Existem atividades casa a casa, que são aquelas que são visitadas, né, periodicamente durante o ano. E existe uma outra atividade também que a gente faz, que é como se fosse, né, uma população que não entende muito da situação de controle de mosquito, que seria, vamos dizer assim, um censo, que a gente chama de ADL, avaliação de densidade larvária. No momento a gente está fazendo isso, que a gente faz o quê? A gente conta quantos indivíduos, né, quantos mosquitos existem no município. Existe uma conta, né, uma fórmula matemática para chegar a esse número, e a gente tem uma estimativa, né, de acordo com o ADL, a chance de se ter epidemia ou não. Né, existe já trabalhos já há muito tempo realizados sobre isso, então a gente sabe que, por exemplo, um ADL acima de 1
é uma cidade que tem uma probabilidade grande de ter epidemia. Pelos índices que estão dando, né, no momento não está fechado os dados ainda, eles vão ser fechados provavelmente essa semana ainda, a gente vai estar com índice acima de 1. Né? Provavelmente vocês, né, na mídia todas, vão receber esses informativos nossos quando a gente terminar o trabalho. Provavelmente Sorocaba vai dar com os níveis de alerta, talvez algumas regiões com nível já de atenção. Vamos esperar o final do ADL para a gente ter a noção básica do que é que vai acontecer na cidade. José, o senhor acha que as pessoas estão mais conscientes no sentido de evitar os criadouros dos mosquitos? Olha, essa é uma pergunta meio complicada de a gente responder, porque a gente não tem como fazer uma avaliação, a gente não tem como se diz assim, uma pesquisa em cima desse fator em si. Vou utilizar meus dados de ADL para julgar a atitude das pessoas nas casas. Pelo que a gente nota, porque a gente existe aqui um número que a gente chama de criadouro existente, ou seja, é a predominância ou a existência dele em determinado imóvel. Pelo que a gente nota, eu não vejo um afino, ou seja, um olhar melhor do cidadão sorocabano na relação a criadouros de dengue. Acredito que algumas pessoas, principalmente aquelas que infelizmente vieram a adoecer, né, ou no município ou em outros municípios do Brasil, né, de dengue, acredito que essas pessoas tenham sentido o que é ter dengue. Que me parece que para o sorocabano, a gente fala muito de dengue, mas os números de dengue de Sorocaba são muito bons, ou seja, a gente tem poucas pessoas doentes dentro da cidade de Sorocaba, perto de cidades comparadas com o mesmo tamanho de cidade de Sorocaba no estado. Então eu vejo que o sorocabano às vezes acha que tipo, isso é coisa que eles falam, mas eu não vejo. E aquela coisa que se fala e não se vê, às vezes a pessoa acaba relaxando. Às vezes a gente precisa fazer campanhas e coisas do gênero para ela se alertar. Então daí ela começa a tomar atitude. Daí aquela coisa, toma atitude alguns dias, algumas semanas, alguns meses e depois começa a relaxar até que acaba deixando. Isso. O que a gente precisa para evitar que isso aconteça é que ela lembre de que não é somente quando há campanha que deve ser visto, e sim durante todo o ano, durante, né, o decorrer do ano todo. Isso vai nos dar, provavelmente no verão seguinte, um número melhor, ou seja, né, dados mais expressivos. É isso que a gente precisa. Às vezes a pessoa, é comum, isso não é você, qualquer um de nós que esteja vendo sabe disso. A gente tem o costume de ter uma atitude no momento e quando começa a ver que a coisa está relaxando, ou seja, a gente acaba baixando a guarda, isso é óbvio. Isso é uma natureza do ser humano para qualquer coisa. O que a gente precisa é tentar criar esse hábito. O que falta é o hábito. Lembre, eu preciso verificar a minha casa uma vez por semana. Esse tipo de atitude não somente para a dengue. Se você fizer a faxina no seu imóvel pensando na dengue, vamos dizer assim, esquecendo as outras coisas, você ainda acaba, se você limpa o seu quintal, no caso da dengue, você acaba atuando tanto na assistência de aranhas, escorpiões, né, roedores e tudo mais, ou seja, todos os animais que nós chamamos de sinantrópicos, ou seja, aqueles que convivem com o ser humano no meio urbano. Isso é uma atitude que, se criando esse hábito, a gente vai notar que as incidências de escorpiões, aranha, barata e dengue vai reduzir muito. Me fala uma coisa, José, como é que essa larvinhazinha vira um mosquito? Esse bichinho que você está vendo aqui, como, vamos dizer assim, um corozinho, ele veio de um ovo que foi posto pelo adulto, por aquele mosquito que você vê picando você, né, que vai sentar em você para fazer hematofagia. Esse bichinho aqui saiu de um ovo, daí ele vira essa larva que você está vendo aqui, daí ele vai empulpar, que a gente chama, né, que é uma forma, vamos dizer assim, mais precária de dizer, um casulo, e depois ele se torna adulto de novo. Um ciclo desse bichinho aqui, no meio aquático que a gente chama, ou seja, antes dele se tornar alado, ou seja, adulto, esse bichinho aqui, em condições, vamos dizer, agora de janeiro, fevereiro, março, ou seja, temperatura e umidade, ele costuma se transformar em adulto numa média de 14 dias, às vezes até menos, dependendo da disponibilidade de temperatura e umidade. Já aconteceu de a gente ter situações ideais que em 10 dias ele já virou larva. Ele já virou adulto, desculpe. Então, ou seja,
É por isso que a gente pede a visita uma vez por semana ao seu quintal, verificar calhas e caixa d'água e tudo mais. Se você fizer a visita em 7 dias, você corta o ciclo nesta fase de vida. E você não tem o adulto, então não tem a dengue, porque essa larva não é capaz de transmitir nada para ninguém.